Olá, família Febratis. Dando sequência aqui à parte do conhecimento, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre o que é a dependência numa visão bíblica, né? Então eu sei que cada instituição, cada modelo de tratamento tem uma metodologia e um material que é utilizado. Então, por exemplo, quem trabalha com os 12 passos vai entender aí, vai aprender que a dependência é uma doença física, mental e espiritual. Ou seja, ela atinge a parte física, é a compulsão, né? A compulsão pelo uso, uma vez que eu começo a usar, não consigo parar. Né? Ela é mental, porque existe a obsessão, que é aquele fluxo, pensamento fixo, né? O fluxo de pensamento inesgotável, né? A respeito de drogas, né? E existe a parte espiritual, que é o egocentrismo, né? Que é a auto-obsessão, é sempre olhar só para mim. Essa visão aí dos 12 passos, né? E também vai dizer que a doença é física, aliás, que ela é progressiva, perdão, ou seja, com o tempo progride, né? E os sintomas vão piorando, né? Ela é incurável, ou seja, ela pode ser estabilizada em algum momento, né? Mas não tem cura no sentido que se eu voltar a usar uma substância daqui a muitos anos, mesmo tenha parado hoje, eu vou voltar no estágio que ela foi estacionada, né? E voltar pior, no pior estágio. Então ela é incurável nesse sentido e ela pode ser fatal, ela vai levar à morte, né? Então prisão, instituição e morte são os finais da doença. E ela tem os seus aspectos, né? A negação também, né? Que é a incapacidade de reconhecer a doença, né? Entre outros sintomas. A Organização Mundial da Saúde também entende a dependência química como uma doença, né? O alcoolismo, não muito distante dessa visão dos 12 passos. Algumas abordagens aí na área psicológica vão trabalhar com a questão dos neurotransmissores, vão trabalhar aí com a questão de que a liberação de dopamina no cérebro, que é o prazer, né? Ele foi aumentando à medida que eu fui usando outros tipos de substância, então aquilo ali não tem retorno, né? A absorção do prazer foi aumentando. Ou seja, um exemplo que eu não sei falar muito em termos técnicos, mas só exemplificando. Se eu tomava um álcool, então eu tinha um nível de prazer até um ponto da minha vida. A partir do momento que eu aprendi a tomar álcool e a usar cocaína, esse nível de prazer aumentou. Então, aquilo ali não tem volta no cérebro. Então, quando eu vou tomar uma bebida, se eu desenvolver a dependência, naturalmente a tendência é que eu vá para a cocaína. Por quê? Porque o meu organismo vai pedir aquilo ali. Só aquela bebida já não satisfaz. Então, tem várias linhas de pensamento. Eu estou fazendo um pequeno resumo aqui na minha ignorância também, tá? Não estou lendo nada aqui agora. Mas esse é o que eu me lembro, né? As coisas que eu estudei, que eu aprendi também. Então, cada linha tem sua abordagem, né? Tem a linha da psicanálise, da psicologia. E aqui eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão bíblica. Porque eu sei que existem também muitas barreiras em relação a isso, muita confusão, né? Mas eu queria que vocês, com o coração aberto, aí, pudessem pensar junto comigo. A Bíblia ensina, no meu entendimento, no meu pensamento, de uma forma um pouco mais profunda sobre isso, sem ignorar essas realidades que tem na ciência, né? Na verdade, a Bíblia traz um fundamento, algo mais profundo em relação a isso. Então, o que a palavra de Deus ensina? A palavra de Deus ensina que o homem, por causa do pecado, da sua natureza humana, pecado, natureza humana, quero colocar aqui, não é moralismo, é uma natureza, o pecado. Por causa do pecado, da queda de Adão e Eva, o ser humano ele tem um vazio dentro dele, né? Que é o vazio. Ele perdeu a comunhão com Deus que tinha lá no início, essa comunhão do lado espiritual, né? Então, a parte espiritual do ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. A parte espiritual morreu, está morta, ela está desligada da sua fonte. É igual uma torneira que secou, fechou, não tem ligação mais. A parte espiritual. Então, ficou só alma e corpo, ou seja, a carne, que a Bíblia chama de carne, né? Então o ser humano ele busca constantemente satisfação
para suas dores. Essa falta de comunhão, essa falta de preenchimento no coração nos leva a sentir um vazio. Todo mundo tem isso. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa, né? A nossa vida é assim, é uma luta, é uma labuta todo dia. E esse vazio, então, nos leva a buscar satisfação, né? E essa satisfação vem de várias formas. Muitas dessas formas são coisas boas. Você construir uma família, você ter filhos, você trabalhar, você ganhar seu dinheiro, você passear, você desfrutar da natureza, praticar um esporte. Tudo isso são coisas saudáveis. Mas no meio de tudo isso também tem as coisas que não são saudáveis, que vêm satisfazer a nossa carne. Então, por exemplo, o dinheiro ele pode ser útil, pode ser uma bênção na vida da pessoa, mas o excesso do dinheiro é a avareza. E aí já vira uma escravidão do dinheiro que tem no mundo, ou seja, o mundo escraviza. Tem a questão do poder que escraviza, o sexo escraviza, o ser humano ele é escravizado pelas coisas, na busca inconsciente de preencher esse vazio. Ele fica escravo do pecado, ele fica escravo daquilo que deveria ser uma bênção. E quando entra a substância ela vem trazer um nível de prazer muito alto que se torna uma escravidão. Tanto é que pelos estudos aí já mostra que o crack, por exemplo, ele tem 9 vezes mais liberação de prazer do que o sexo. Você tem noção do que é isso? Né? Então, o sexo escraviza. Isso leva as pessoas a cometer adultério, leva as pessoas a sofrerem e tal. Imagina o quanto que a droga escraviza se o cara deixa a mulher dele em casa para usar a droga, né? Deixa a família para usar droga. Então a droga ela traz uma escravidão. Ou seja, então na visão bíblica, o que acontece? A falta da presença de Deus, que a Bíblia vai chamar de glória de Deus, né? Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos foram, perderam a glória de Deus. Ou seja, espiritualmente falando, existe um vazio no nosso coração, existe uma insatisfação dentro de nós, né? E a droga ela vem trazendo de forma falsa, de forma temporária, suprindo todas essas carências, né? Ela vem substituir, né? Buscando satisfação em outro lugar, vem substituir a glória de Deus, só que ela causa um vazio ainda maior, por isso é progressivo. Então a pessoa, Jesus fala, aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Por quê? Você vai lá, fuma né? Depois você vai lá, cheira, você vai lá, usa o crack, você vai lá e bebe, você vai lá e começa aquilo ali se torna necessário na sua vida. Não tinha aquela necessidade, criamos aquela necessidade, né? O dependente ele cria, e aquilo ali numa dose cada vez maior vai escravizando o ser humano, e ao mesmo tempo isso vai roubando a sua vida, aonde as outras áreas da vida vão sendo todas deixadas de lado, e isso vai se tornando Deus na vida da pessoa. Por que vai se tornando Deus? É uma idolatria profunda. Se tornou a fonte de satisfação, o ídolo, por quem eu sacrifico o dinheiro, sacrifico a casa, sacrifico o carro, sacrifico a mãe, o pai, o filho, a saúde, a dignidade, tudo. Vai tomando tudo. Se torna um Deus, mas um Deus falso. A idolatria do uso de drogas. A visão bíblica. Faz sentido para você isso? Faz sentido? Você que está na área, que tem experiência? Tudo isso está na Bíblia. Então, o que acontece? Quando nós entramos em recuperação, na questão do corpo, alma e espírito, quando você deixa de usar a droga, você está começando a recuperar o seu corpo. Com isso, os pensamentos vão sendo estabilizados. Recebendo a palavra de Deus, as orientações e mudando o pensamento, vai quebrando a obsessão e a prática de novos hábitos nos princípios de Deus, isso vai ajustando a alma, pensamento, razão, emoção, memória, vai sendo trabalhado nas partilhas, em tudo isso, com a intervenção da palavra. E só que a transformação do ser humano só pode acontecer com o novo nascimento. O novo nascimento é a reconciliação do indivíduo com Deus por meio de Cristo. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o retorno da glória de Deus é um novo nascimento. É aquele espírito que estava morto, ele se liga a Deus, né, novamente. Muitos vão chamar de despertar espiritual, né? Isso aí. Mas, biblicamente falando, é um novo nascimento. É quando o ser humano ele se reconecta com Deus. Então, ele se reconecta na fonte de satisfação. E aí sim, ele começa a valorizar novamente, a reinverter
reinverter os valores que foram invertidos, onde ele começa a valorizar a Deus, a valorizar a sua vida com Deus, a valorizar seu pai, sua mãe e todos aqueles princípios espirituais, eles vão sendo implantados. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito, né? Em Narcóticos Anônimos vai chamar de princípios espirituais, mas na Bíblia vai falar lá amor, alegria, paz, mansidão, tolerância, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio. Tudo isso faz parte dos frutos do Espírito, entre outras coisas que estão também manifestadas em outras passagens, como o perdão, a graça, a misericórdia. Tudo isso são atributos que vão sendo reimplantados em nós por meio de Deus. Então, recuperação na visão bíblica não é parar de usar droga. Eu sei que em outras metodologias também não, mas é muito mais profundo. É uma transformação de dentro para fora, no espírito, no novo nascimento, na alma, a transformação do indivíduo para que ele possa então viver aquilo pelo qual ele foi projetado por Deus, ter uma nova identidade, uma missão de vida, né? Uma identidade como filho de Deus, amado por Deus, criado para viver para a glória de Deus, para viver os projetos de Deus aqui. Não dá para estender muito aqui, mas espero que tenha ficado claro. Ou seja, temos que elevar o padrão de recuperação. Falar, olha, você não é um drogado, você não é um maconheiro, você não é um bêbado, você é um filho amado de Deus por meio de Cristo, e por meio dele você vai se tornar tudo aquilo que Deus planejou que você fosse, para você viver a perfeita vontade dele aqui na terra e alcançar a salvação eterna também. Então é isso. Deus abençoe vocês aí. Vamos agora entrar daqui para frente nas partes práticas. Deus abençoe.